Olá, alunos! Vamos continuar então o Egito, nossa aula sobre o Egito. Na primeira aula eu falei para vocês da importância do Nilo, né? Seria muito difícil o Egito se desenvolver lá em pleno deserto do Saara, sem água, sem um rio. Então o Nilo é muito importante. Nós vimos lá as 3 divisões da história do Egito, que aconteceu em cada uma. E hoje eu vou continuar então a falar sobre os próximos pontos, tá? Vamos começar aqui com a organização social do Egito. Às vezes os alunos confundem um pouco quando a gente fala em organização social e coloca uma pirâmide e pede para colocar lá. Na minha outra prova, muitos alunos colocaram várias civilizações em cada parte da pirâmide. Quando a gente usa a pirâmide para falar sobre a sociedade daquele determinado povo, ela vai mostrar cada personagem, cada camada que existe naquela sociedade. Não é para colocar lá Egito, Mesopotâmia, não. Agora nós vamos falar da organização social, por exemplo, do Egito. Então tem que ser as pessoas que moram no Egito. Por que a gente usa uma pirâmide? Porque ela vai afunilando, né? Então na base a gente vai colocar sempre quem é a maioria. Geralmente lá quem tem menos poder, quase não tem direito ou não tem direito. E vai subindo. E lá em cima, quem tem mais poder, quem tem mais direito, quem tem mais riquezas, mais recursos, autoridades. Então, a gente usa o triângulo por isso, porque ele vai mostrar a maioria e a minoria. E ele vai afunilando. Bom, vamos começar pelo topo da pirâmide lá. Quem é a minoria? Quem tem mais poder no Egito? Quem está no topo da pirâmide, aqui no topo, lá no comecinho, é quem tem mais poder, quem pode mais. E no Egito, quem pode mais? O faraó, né? Então a gente tem lá o faraó e a sua família. Eles estão no topo da pirâmide. Depois do faraó e a família dele, nós temos os nobres, altos funcionários, sacerdotes. Eles aqui são muito importantes. Os sacerdotes, inclusive, eles vão realizar vários rituais, vão ser bem vistos, né? Uma camada cheia de privilégios. Depois nós temos os oficiais militares, aqueles que vão para as guerras. Os escribas, a gente vai falar sobre a escrita da época. Nós temos os comerciantes, os artesãos. E lá embaixo, na base, nós temos as camadas menos privilegiadas, a maioria. Vamos falar primeiro dos camponeses. Os camponeses também são chamados de felás. E eles são egípcios. Vamos considerar assim, os egípcios mais pobres. Aqui na época nós usávamos o conceito pobres, mas só para vocês entenderem. E esses felás, ou esses camponeses, eles trabalhavam na terra, cultivavam na terra do Egito e pagavam imposto para o faraó. Então, assim, parte do que eles plantavam ficava para o faraó. Por quê? Porque todas as terras eram consideradas como se fossem do faraó. Então eles tinham que pagar esses impostos, parte daquilo que eles plantavam eles tinham que devolver. Então esses felás trabalhavam, né, aí na agricultura. Mas nós temos lá na base mesmo, por último lá, né, a pior coisa para se ser no Egito era o quê? Escravo. Os escravos aqui geralmente são por guerras. Então, os egípcios dominam e levam eles para ser escravos. Se vocês lembram da história dos hebreus, os hebreus foram escravos dos egípcios muito tempo, até vir Moisés e tirá-los do Egito e tudo mais. Então, assim, a última lá de baixo mesmo eram os escravos. Eles geralmente trabalhavam nas pedreiras, nas obras públicas, construções, as piores coisas para se fazer, os piores trabalhos, assim. Se é escravo, ele não ganha nada por isso, ele só trabalha. E ele recebe castigos físicos e tudo mais. Mulher aqui não tem praticamente acesso a nenhum cargo de poder. E uma outra coisa também que é importante aqui na sociedade egípcia. Ela
não tem como. O seu lugar na pirâmide depende do seu nascimento. Como assim depende do seu nascimento? Bom, se você nasceu camponês, agricultor, você vai morrer camponês. Se você nasceu nobre, você vai morrer nobre. Ela não tem mobilidade social, você não muda de camada aqui. Certo? E os casamentos na época não aconteciam entre entre camadas diferentes. Por exemplo, um nobre nunca casava com um camponês. Alguém lá da família do faraó não vai casar com um comerciante. Não, cada um casa entre a sua camada, tá? Então não tem como você mudar de camada. Não é igual hoje, por exemplo, que você pode nascer pobre, de repente trabalhar muito, ter uma grande ideia e tal, e ficar rico e subir. Não, naquela época não tinha isso. Não tinha dinheiro também, era outra forma, né, de se ter recursos, e não tinha como você subir, porque a sua camada dependia do seu nascimento e nela você morria, tá? Então, casamento é só nas mesmas camadas. Então, essa é a sociedade do Egito, tá? Essas são as pessoas que moram lá e trabalham lá. Agora nós vamos falar um pouquinho. Vou subir aqui. Eu falei lá que na camada social a gente tinha os escribas. Os escribas aqui, eles são muito importantes. Essa é a escrita do Egito, a escrita hierógrafa. E os escribas eram os que sabiam ler e escrever na época, os que reproduziam os documentos, escreviam. Se o faraó quisesse escrever um decreto, uma lei, era eles que escreviam. Eles tinham um livro muito importante que continha os rituais da época, que eram os livros dos mortos, os escribas que escreviam ou que faziam cópias. Foi encontrado bastante livro dos mortos em várias tumbas, vários pedaços assim dos rituais e tudo, em várias tumbas. Os escribas então tinham uma posição privilegiada. Eles poderiam ser administradores do Estado, cobrador de impostos, assistente do faraó. E só pra gente ter uma noção, hoje, pra gente aprender a ler e escrever, a gente tem que conhecer algumas letras, né? 27 letras, 26 letras. Na época, para você começar a entender, para escrever esse tipo de escrita, você tinha que conhecer 7.000 sinais. Então não era muito fácil, né? E em 1799, o Napoleão Bonaparte invadiu o Egito. Ele roubou uma pedra de granito preta, numa cidade chamada Rosetta, lá no Egito. Levou essa pedra lá para a França, e só em 1822 um egiptólogo, que é o homem que estuda Egito, né? Ele conseguiu decifrar essa escrita em 1822. Então é no século XIX, é recente até, que conseguiram decifrar um pouco daquilo que está escrito nas pirâmides, nas tumbas. Ele chamava, eu não sei pronunciar francês direito, mas François Champollion, não sei, tá? Bom, depois da escrita, inclusive você já deve ter ouvido falar também do papiro, que eles faziam papiro a partir um tipo de papel a partir da planta, também escreviam, ou escreviam também em placas de argila, tudo mais. Nos palácios tinham essas escritas, nas tumbas, em vários lugares. E geralmente elas contavam coisas do cotidiano. Bom, vamos falar um pouco sobre política agora. Eu coloquei aí o faraó pra gente pensar. Lembra de quando eu dei aula sobre Mesopotâmia, a gente falou, por exemplo, do Patese. Ou seja, o líder supremo da Mesopotâmia, ele era considerado como que eu posso dizer?
Ele era considerado um instrumento, ele era considerado um sacerdote de Deus aqui na Terra, né, lá na Mesopotâmia. Aqui no Egito, não. Ele não é considerado um sacerdote de Deus na Terra, ele é considerado o próprio Deus na Terra para os egípcios. Então, o que a gente tem aqui é uma teocracia. Teo, Deus, cracia, governo. Então, o que a gente tem aqui é uma teocracia, onde o próprio Deus, para eles, né, o faraó era Deus, reina. No Antigo Egito não tem essa separação de Estado e religião. É tudo junto. Tudo centralizado no faraó. Economia, cultura, religião, tudo. E depois que o Menes lá fez a unificação, houve mais de 30 dinastias, tá? Então, o faraó é o poder supremo. Ele governa sozinho, né? Uma teocracia, o tipo de política é teocracia, é um governo autoritário, onde ele governa sozinho, a palavra dele é a última. Se ele quiser matar alguém, ele pode, se ele quiser fazer uma lei nova, ele pode. Ele não tem um parlamento, um conselho, um senado, nada, é somente ele, né? Uma política despótica, podemos falar assim, um autoritarismo mesmo. Ele é o poder máximo ali. Vamos continuar aqui. A múmia aqui não tá aparecendo muito, né? Deixa eu arrumar. Bom, acho que agora dá pra ver melhor, né? Vamos falar um pouquinho sobre religião e cultura agora. Os egípcios, eles são politeístas, eles acreditam em muitos deuses. E esses deuses estão ligados à natureza. Eles têm uma grande quantidade de deuses. E às vezes esses deuses vão ter formas humanas, e às vezes esses deuses vão ter forma metade humana e metade animal, e às vezes esses deuses vão ter forma só animal. A gente chama isso de antropomorfismo. Essa característica às vezes animal, às vezes humano e animal, tá? Então, às vezes você pode ter um deus lá que a cabeça é de falcão e o corpo é humano. Às vezes você pode ter um deus que é só um falcão, às vezes você pode ter um deus que é só humano. E eles têm um deus para cada coisa, assim. Pra guerra, um deus, pra se ter filho é outro, pra quem morre é outro, tem um deus para cada coisa. Eles acreditavam, por exemplo, se tivesse uma tempestade, poderia ser que um deus estivesse nervoso, alguma coisa, e precisasse de oferendas e tudo mais. Então eles faziam cultos, rituais para esses deuses, né, para acalmá-lo, assim, poderia ser. A gente tem destaque, tem centenas de deuses, mas eu vou destacar 3 aqui, que é o Osíris. Quando uma pessoa morre, tem que passar pelo julgamento de Osíris, ele que vai determinar se a pessoa, para onde que a pessoa vai, se a pessoa vai voltar, se a pessoa vai para algum outro lugar ou não. É o Osíris que decide, ele que é o juiz. E tem uma outra que é muito famosa, que é a mulher dele, a Ísis. Ela é esposa do Osíris, ela é deusa da fertilidade, protetora da família. E um outro também que é bastante importante é o Horus. Ele é filho do casal, protegia a humanidade e era representado por um falcão. Eu não sei se alguns de vocês já assistiu filmes, novelas sobre o Egito. Às vezes passa o faraó falando, eu sou o Horus vivo na terra, coisas assim. Então, cada faraó que vinha, para eles, era um desses deuses encarnados, assim. Então, ele era o próprio Deus na terra. E às vezes tinha um lá que achava que era o Horus vivo na terra, o outro achava que era Osíris na terra, e assim vai. Bom, vamos falar um pouco sobre os cerimoniais, né, que eles faziam. Como eu falei, eles tinham o livro dos mortos. Nesses livros tinham vários rituais, várias cerimônias que eles realizavam para diversas coisas. E a mais conhecida delas era quando a pessoa morria. Então, lá no livro dos mortos tinha todo o ritual, e inclusive o da mumificação. Aí eu coloquei na foto uma múmia. Por que eles mumificavam? Porque eles acreditavam em vida após a morte. Então o corpo tinha que estar preservado, porque um dia a alma poderia voltar.
Só que era um processo bem lento e caro. Você não fazia mumificação de um escravo, de um camponês. Geralmente você fazia mumificação dos faraós. E algumas vezes você encontra pessoas da camada social bem alta que também foram mumificados, que gastaram bastante dinheiro com isso. Mas a maioria das vezes é faraó, ou sua família, né? Então eles acreditavam que um dia essa alma poderia voltar e o corpo precisaria estar preservado. Não sei se vocês já assistiram A Múmia. Coloquei na minha outra aula Egito Parte 1, o comecinho lá é da Múmia, né? É um clássico, assim, com relação ao Egito. E lá mostra um serviçal do rei que se apaixona por uma do rei, não, do faraó, desculpa. Um serviçal do faraó que se apaixona por uma das esposas dele, do faraó. E aí ele tem um romance com ela e descobrem, matam ele. Ele vira múmia. E aí depois ele volta pra assombrar e tal. Bom, então a mumificação era pra isso, pra preservar o corpo, né? E como eles faziam isso, né? Eles têm todo o ritual, eles têm um conhecimento muito grande de anatomia, eles tiravam cérebro com pinça pelo nariz, eles tiravam as vísceras, né? As coisas mais importantes aqui, estômago, intestino, essas coisas, eles tinham potes separados para cada um desses órgãos. E eles aplicavam substâncias que preservavam esse corpo. Mas que a gente acha múmia até hoje. Quantos antropólogos não, desculpa. Esqueci agora o nome dos historiadores que trabalham em escavações. Os arqueólogos, desculpa. Quantos ainda encontram múmias bem preservadas até hoje? Se eles não tivessem passado por esse processo de mumificação, não existiriam mais. Mas como esse processo, com esse processo, ajudou a preservar o corpo até hoje. Então, até hoje é encontrado múmias. E as pirâmides? O que as pirâmides são? Vou colocar aqui. As pirâmides nada mais são do que tumbas. Nossa, professora, mas fazer uma pirâmide inteira para colocar um cadáver? Sim. As 3 mais conhecidas aí é Kelps, Khafre e Mycerinos, mas a gente tem mais de 100 pirâmides no Egito. E todas elas são tumbas para esses faraós. O Kelps, Khafre e Mycerinos são faraós. E aí eles fizeram essas pirâmides para colocar lá seu corpo preservado, mumificado. O Egito tem bastante coisa interessante sobre a sua cultura, sobre tudo. Hoje, né, a civilização já é bem diferente, mas o Egito Antigo é muito interessante. Não deixe de estudar para conhecer um pouco mais sobre essa civilização. Deixo aqui para vocês incentivo. Eu acho muito legal, tá? E até a nossa próxima aula.